Agora nós vamos falar sobre as principais notícias no Brasil. Com a reforma da Previdência, trabalhadores com direito à aposentadoria especial receberão entre 60% e 70% do benefício, que antes era de 100%. A reportagem é de André Giannoncari. Químicos, agricultores, médicos, bombeiros. Em comum, essas categorias têm duas coisas. A primeira, todos desenvolvem atividades em ambientes que colocam em risco a saúde física e emocional dos trabalhadores. A segunda, esses trabalhadores terão suas aposentadorias afetadas com a reforma da Previdência, perdendo de 30% a 40% do benefício, que deixa de ser integral em relação à regra antiga. Na prática, é o fim da aposentadoria especial. Enquanto a aposentadoria especial, na regra anterior, ela garantia 100% do salário de contribuição, atualmente ele vai cair para 60%, tem mais uma contagem percentual por ano, ou seja, há uma perda significativa. Nós vamos ter uma quantidade imensa de pedido negado por burocratas, nós vamos ter uma situação muito delicada de pessoas que vão ser abandonadas no meio de tratamento, no meio de acompanhamento, que precisa de um apoio do Estado e que não vai ter. Não bastasse isso, a nova lei equipara homens e mulheres quando estabelece a idade mínima para a aposentadoria dos trabalhadores que desenvolvem as chamadas atividades insalubres. O problema está na exigência dos 60 anos. Isso faz com que uma pessoa só se aposente, tenha de ficar minimamente 10 anos de tempo a mais do que a situação atual. É mais uma dificuldade imposta pelo governo Bolsonaro. O resultado disso? O número de aposentados no país deve cair. A maior gravidade que tem é na burocracia nova que o Estado quer criar para aposentar as pessoas. Isso dificultará o procedimento e a quantidade de pessoas aposentadas. A concessão de aposentadorias especiais caiu 25% após a reforma da Previdência. Quase a metade dos casos ocorreram no estado de São Paulo. Das 420 mil aposentadorias especiais que hoje são pagas no Brasil, 40% delas estão no estado de São Paulo. Por causa da nova regra, essa modalidade de aposentadoria tem se tornado caso de justiça. Hoje, a cada 10 benefícios especiais, 7 são definidos judicialmente. Por isso que é fundamental, para que os trabalhadores não percam os seus direitos, que busquem os documentos de comprovação de tempo especial, como o documento chamado PPPP, porque sem esse documento não dá para fazer nem comprovação administrativa junto ao INSS e muito menos junto à Justiça Federal para poder exigir esse tipo de aposentadoria. Desemprego em alta, jovens sem perspectiva, um país paralisado. Como proposta para mudar esse cenário, o governo de Jair Bolsonaro criou o contrato de trabalho verde e amarelo, que isenta empresas de recolher tributos e retira direitos dos trabalhadores. Mas a pergunta é, isso vai dar certo? O olhar cansado e resignado de quem já enfrentou muitas filas de emprego. Pessoas de todas as idades circulam um quarteirão em frente ao Sindicato dos Trabalhadores em empresas telefônicas do Rio de Janeiro. Porém, apesar de estarem na frente de um sindicato, quando são perguntados sobre a MP 905, os trabalhadores demonstram conhecer pouco as mudanças que podem afetar seu futuro. Não, tô sabendo agora. Sabia não. Agora, não sabia. Não tive tempo de pesquisar, não. Também nem sabia, porque a gente fica muito tempo assim, tentando correr a nossa vida, tentando tocar a nossa vida para frente, que a gente nem tem mais tanta informação do direito. A MP Verde Amarela, proposta do governo para aumentar a empregabilidade dos jovens, traz muitas contradições. A MP 905, ela vai no mesmo sentido da reforma trabalhista de 2017. Então,
são medidas no sentido de mais desregulamentação, de menos custo para as empresas e de redução de direitos, né, do ponto de vista dos trabalhadores que estão empregados. Mas o governo insiste nesse caminho, né, como se esse fosse o caminho para aumentar o volume de empregos no país. Ademar Mineiro, economista, diz que a situação pode piorar. Existe, inclusive, a possibilidade, respeitadas as médias, né, porque no caso da introdução da carteira verde e amarela, você tem que respeitar a média de empregos entre janeiro e outubro. Então, mas respeitada essa média, existe inclusive uma possibilidade de troca de quase 20% dos trabalhadores que hoje têm todos os direitos por esses novos trabalhadores. Então, você pode inclusive aumentar a demissão de trabalhadores por conta disso. Diante das dificuldades e do longo período sem carteira assinada, os jovens relatam aceitar qualquer proposta, mesmo com perda de direitos. Eu não estou escolhendo não, o que aparecer e eu tiver me encaixar, eu estou aceitando. Eu vou ser sincero, não posso nem escolher. Porque a minha meta é tentar um apoio todo mensal, ter um emprego fixo. Então qualquer coisa que aparecer, eu assino embaixo no meu plano, para depois eu estabilizar com outras áreas e que tenha direito, né? Trabalhistas, tudo. A revolta diante da situação de desemprego e precarização é expressa na voz dos trabalhadores. Hoje, o que essa população está passando aqui é uma falta de vergonha dos nossos próprios governantes, porque eles não estão olhando para o povo, eles estão olhando muito para o bolso deles, para a razão deles de viver e ganhar dinheiro. Então eles não pensam nem nesse povo que está aqui, que tem famílias. Eu quero ver agora os hospitais aí que estão tudo parado, abandonado, ou o povo acorda ou o povo vai morrer de fome. Se o governo for olhar direitinho, as outras emendas deles, eles podem tirar deles, não do nosso bolso, do nosso futuro salário. Ao flexibilizar ainda mais a legislação trabalhista, ao flexibilizar direitos dos trabalhadores, etc., se em algum momento você retomar um crescimento mais vigoroso, você o fará com uma qualidade pior do emprego e com menor remuneração do trabalhador. Então, na verdade, o que está em discussão é esse segundo momento, não é? O momento em que você, de fato, começará a gerar emprego se a economia retomar um crescimento mais vigoroso, e aí com esse tipo de medida você gerará um emprego de mais baixa qualidade. Gerar emprego depende do nível de atividade econômica. Agora, gerar bons empregos, trabalho decente, etc., depende da legislação.